pego no chachado, meu Deus, eu não sei não. Chachado é dança boa dos cabras de Lampião. Chachado, meu bem chachado, chachado, meu bem chachado, é primo do baião. A bota do cangaceiro não chega pra você não. A bota do cangaceiro não chega pra você não. Eu diria que Lampião é a mais perfeita encarnação do mito primordial brasileiro, que é flagrado pelo europeu quando chega aqui, que era aquela ideia que havia no habitante do Novo Mundo de viver sem lei nem rei e ser feliz. Sem Então, lei, sem nem lei, rei. nem... Ele vinha dominado por uma dupla ordem de fatores que era o papado e a coroa. Então eram homens que se consideravam, de certo modo, quase escravizados. Mas hoje a gente Chegavam aqui e encontravam aqueles homens soltos que viviam, eram os indígenas primitivos, e essa senda de liberdade, não tinha muito tempo para isso, nem era filósofo, mas ele dizia, nós sofre, mas nós goza. E botava a mão no queixo e dizia, mas o que é afinal a vida? Não é isso mesmo? Usava essa expressão, isso ele disse a um jornalista no sertão da Bahia, que o entrevistou em 1928, logo depois dele ter chegado à Bahia. Ele disse, minha vida é sofrer e gozar. Depois parou e disse, mas isso tem alguma coisa de diferente? A vida de todo mundo não é assim? Mas é um homem que impressiona porque um minuto da vida dele, absoluto como foi, ele teve mais liberdade, Antônio, do que você terá em toda a sua existência. O cenário sangrava a punhal e ficava por isso mesmo. E sempre com o desenvolvimento do que no cangaço se pode considerar uma arte, a arte de matar. Bem, mas o que eu disse a você dele ser o tipo que encarna o estilo de vida sem lei nem rei, ele vivia, portanto, como disseram os autores de outrora, à discrição da própria vontade. Quando o Lampião matava, e ele matava com muita facilidade, o que é uma característica do sertanejo a partir de uma sociedade pastoril que se forma em cima da pata do boi, mas resistindo às tribos indígenas bravias, aos felinos, às onças, etc., que impediam o assentamento das fazendas de criar, e no sertão se desenvolvem, portanto, métodos muito fortes de... Essa estética do cangaço, ela sempre foi muito rica, mesmo anteriormente a Lampião. É preciso considerar que o cangaço, ele é velho de 5 séculos. Lampião, como em tudo mais do cangaço, por ter sido o último e o mais importante dessas figuras, Lampião aprimorou um estilo que já vinha mais ou menos definido na tradição do cangaço, mas que Lampião requinta até as últimas consequências. Se nós analisarmos o traje do cangaceiro completo, a figura dele, no âmbito do que seria a figura de síntese, essa que foi tão explorada, por exemplo, por Aldemir, o traje do cangaceiro, na sua imponência, só se compara universalmente ao traje do samurai japonês, que tem a Hora da Morte, era um grande chapéu de couro, de veado, que era o couro mais flexível, não é, de melhor qualidade, ornamentado por 70 peças de ouro incrustadas na testeira, no barbicacho, no barbicacho traseiro e pela aba, com os sinais da estética, que é uma presença religiosa ou esotérica imemorial, né? Um sinal de rebate. Quem olhar para mim desejando mal, olhará para o meu signo de Salomão e receberá de volta aquilo. Mas que no sertão ela é imortal até hoje. E mais a cruz de Malta, o 8 contínuo e vários outros sinais pobres que, quando combinados, dão uma arte de síntese. Ninguém falava no piano na minha frente, que eu não queria nem conversa. Ninguém falava porque eu não gostava nem de falar. Foi quando apareceu, em 69, Cristina da Mata Machado, quando nós chegamos no apartamento de Cristina, na Avenida Paulista. Estava Cila, Dadá, criança, balão, pitombeira, aqueles labareda. Foi quando eu conheci todos. Então, quando eu fui entrando, levantou todo mundo. Eu digo, vixe, é uma autoridade. Daí foi quando eu tirei aquela imagem que a senhora dizia, porque você tem um pai, todo mundo dizia, é ladrão, é estuprador, é criminoso, é isso, é aquilo outro. Pronto, a gente fica com aquele negócio que não quer nem conversa. Lampião, herói ou bandido, isso não existe, mas isso é muito pequeno, não cabe mais isso, essa coisa de você trilhar nesse caminho, entendeu? Hoje o cangaço é um todo, se estuda o cangaço isoladamente, estuda todos os fatores, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Né? De Lampião sentado na máquina durante horas,
Candeeiro me referiu recentemente que havia ocasiões em que os coiteiros traziam 4 máquinas Singer, colocadas ali numa pedra ou qualquer coisa, e eles ficavam horas a fio, dias inteiros, costurando, fazendo bornais, bordando, que o bordado era feito. Em alguns casos, sim, havia nessa época facilidade de importação, mas em regra era o brincaque ou a mescla azul, ou o da preferência do Lampião. Era uma mescla cor de grafite. Lampião, anos 20 e 30 do século XX, se tinha uma república mais ou menos estabilizada. Então, o cangaço era uma expressão de rebeldia regional combatida por polícias estaduais. O fato dos jovens quererem entrar na época do cangaço, a grande maioria dos cangaceiros entraram por uma questão de falta de opção, né? A impunidade fez com que esses homens entrassem nesse movimento do cangaço. Isso é muito claro quando você começa a estudar, né, toda a história do Brasil, que inclui o cangaço. Acho que essa atração pela aventura, pela liberdade, pela coragem, eu acho que isso atrai hoje. Acho que na época não. Na época, pelo menos os ex-cangaceiros com os quais eu convivi e converso até hoje, eles são muito claros. Entraram por uma questão de falta de oportunidade mesmo. Eles não tinham a quem recorrer, não tinha justiça, como nós não temos até hoje. Então, isso era claro para eles. Era uma forma, ou eles calavam, ou entravam no cangaço para vingar alguma coisa. A grande maioria entrou por uma vingança pessoal. Entendeu? Agora, para o sertanejo, quando você conversa hoje com o sertanejo, eles assim, eram homens que eram fortes, eram valentes. Eram aqueles homens que não se subjugavam, né, a um problema. Eles veem hoje, é claro para mim também esse sentimento com relação ao cangaço, para o sertanejo hoje. Quando o senhor viu o Lampião, coronel? A primeira vez foi em Pernambuco. Ele me convidou para acompanhar ele e eu respondi que não queria negócio para acompanhar negócio de cangaceiro e nem queria ser soldado também. O que Lampião disse que ia lhe fazer? Que disse que ia me matar com toda a família, não deixar nenhum parente nem longe. A Maria Bonita disse não mata não, que ele era meu vizinho de lá, quando era caçador, matava 2, 3 tatu, me dava um, matava 2, 3 pebas, me dava um, diz aí isso não conversa. Por que Lampião queria lhe matar? Porque ele disse que eu botei com 3 dias de rastro na Maranduba. Em janeiro de 33, houve a grande campanha do cangaceiro Lampião, aqui na Bahia. Nós viajamos de Santa Brígida à procura do Lampião em Delmiro Gouveia. De lá descemos, passamos em Piranha, Alagoas. Ele tinha atacado o Canindé, tinha ferrado 2 mulheres. Além das rebeliões de caráter religioso, com o fim do século passado, surgiram no interior os primeiros grupos de cangaceiros que viriam construir no Nordeste gestas de heroísmo e bondade, enfrentando as organizações agrárias e sua aliada mais constante, a volante policial. Vivendo nos agrestes, utilizavam a tática da guerrilha e lutavam apenas por 2 objetivos: vingar crimes passados e conseguir munição de rifle e boca. Quando se formava um cangaceiro, a sociedade usava contra eles o pior dos remédios, a polícia. Todo combate que eu dava com o Lampião, eu apanhava as cápsulas das balas, ia conferir com as nossas, era nova, muito mais nova. Daquele ano, em Salvador, nós não tínhamos recebido lá no quartel. A mulher de Lampião quase morre de uma dor porque não fez um vestido com a fumaça do vapor. Para ela, o próprio Lampião escreveu: também tive meus amores, cultivei minha paixão,
amei uma flor mimosa, filha lá do meu sertão. Sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida a quem dei meu coração. Mas o cerco apertava-se em torno de Lampião, e tropas volantes, comandada pelo capitão João Bezerra e pelo aspirante Ferreira de Melo, do 2º Batalhão de Polícia de Alagoas, buscavam exterminar os cangaceiros. Foi quando o sargento Aniceto Rodrigues dos Santos prendeu um coiteiro. Lampião descansava na Grota dos Angicos, à beira do riacho do Ouro Fino, e escrevia versos. Meu rifle atira cantando no compasso assustador, faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle trabalha, minha voz longe se espalha, zombando do próprio horror. Mas o coiteiro traiu Lampião, e utilizando-se de todos os meios de transportes, as volantes dividiram-se em 3 grupos sob comando de Aniceto, Bezerra e Ferreira de Melo. Lampião seria atacado de surpresa. Não teria tempo de organizar sua guerrilha, como em outras vezes. Quando pensei que podia, o caso estava sem jeito. Vou dar trabalho ao governo, enfrentar agora de peito e trocar bala sem receio, porque morrendo num tiroteio, sei que morro satisfeito. Eu estou vindo aqui de Sergipe e sofri um pequeno acidente lá. Eu fui visitar o lugar onde morreu o Lampião, porque eu tenho grande admiração. Vejam bem, eu sei os defeitos de Lampião demais. Ele era cruel, sanguinário, era um bandido, mas ele não era uma alma pura, mas não era uma alma pequena e vulgar, não, era uma alma grande. Ele era um personagem trágico. Antônio Conselheiro, um santo, parecia-se um guerreiro Lampião. Eu nunca pensei que eu fosse tão importante. Uma suma disso tudo, fiquei orgulhosíssimo. Lampião e a rota de fuga pelo agreste de Alagoas Vila Craíbas. Em 1938, quando ainda pertencia a Arapiraca a história de Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro Lampião provoca admiração por parte de alguns historiadores que encontra nessa figura emblemática um dos primeiros revolucionários sociais no Nordeste brasileiro. Outros escritores desmistificam a imagem do filho justiceiro que queria vingar a morte do pai, em função da barbárie dos crimes cometidos. Herói ou bandido, a história de Lampião, que liderou o cangaço durante 2 décadas, também teve o seu registro no agreste de Alagoas. Para saber detalhes sobre a passagem do cangaceiro e seu bando nessa região, fomos até Craíbas conversar com o funcionário público Silva Oliveira. Há alguns anos ele vem colhendo depoimento com os familiares dos primeiros moradores da antiga Vila Craíbas, que pertencia ao município de Arapiraca, para obter informações sobre a passagem de Lampião e seu bando pela região. O trabalho de pesquisa resultou no esboço de um livro intitulado O Dia em que Lampião Assustou o Agreste Alagoano. De acordo com o pesquisador, Lampião e 17 cangaceiros passaram por aqui em abril de 1938, cerca de 3 meses antes de sua morte. Segundo Silvan, nessa época o cerco estava fechado e as forças policiais estavam concentradas em Santana do Ipanema, com a criação do 2º Batalhão de Polícia Militar. Os estados de Pernambuco e Bahia já não admitiam o trânsito de cangaço na região. Virgulino estava escondido na fazenda do coronel Antônio Cacheira, em Gararuci, quando resolveu ir a Piranhas ao encontrar-se com o cangaceiro Corisco por 2 motivos: tramar a morte do tenente Zé Rufino e em seguida abandonar o cangaço, refugiando-se com Maria Bonita no estado de Goiás. Ainda de acordo com o pesquisador, a rota de fuga foi iniciada atravessando o rio São Francisco, em Traipu. João de Almeida Sena, morador na fazenda Novo Gosto, no município de Pão de Açúcar. Conhecido por Joca Bernardo. Quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião. Joca, você vai me dizer como você descobriu que os bandidos se encontram na região de Angipe? Surgiu o boato que Lampião ia passar na nossa ribeira. E eu, que era moleque fã de Lampião, quando vi um retrato de Lampião num pedaço de jornal, uma coisa, ô mãe, bicho, que homem bonito, ama esse homem, mãe. Dizem que ele toca sanfona. Será que toca fole? Então, eu tinha mania com o Lampião, né? E naquele dia correu o boato que o Lampião ia passar em Demanda Juazeiro.
será que vai passar? Vem Lampião, vem, já está no granito, ele vai passar aqui. Aí o povo da Ribeira, todo mundo se escondeu dentro dos matos. E a minha família no meio e eu protestando, né? Ficamos distante de casa assim, nos matos, uns 2 quilômetros, debaixo de uma quixabeira, cantada por Humberto Teixeira. Ai, quixabeira do meu Assaré. Então, dormimos ali. Meu pai levou os foles, levamos rede, levamos tudo, feijão para cozinhar, essa coisa toda. Ali se dormiu e no dia seguinte de manhã, todo mundo normal, aquela disposição, lombo velho doendo, minha mãe olhou assim pro tempo e disse, será que o povo já voltou? Ora, mas se voltou, eu estava revoltado, né? Dormi ali sob protesto. E todo mundo nessa altura, todo mundo já voltou. Só nós já estamos escondidos aqui, nesses matos. Tu tem coragem de ir lá, Luiz, para ver se o povo já voltou? Eu digo, sim, tem. Aí eu, na espera, se Lampião passasse agora, eu achava era bom, para ver o homem de perto, sentir o cheiro dele, assim. Aí, dei no pé. Quando cheguei na Ribeira, já estava todo mundo. Nós éramos os únicos que ainda não havia voltado. Aí eu voltei para o rancho, triste, desolado, estudando um plano para me vingar. Aí veio aquele estalo de agora. Aí apressei o passo. Antes de chegar no rancho, corra, gente, que Lampião vem aí! Lampião vem aí, corra! Ih, Maria, quando eu olhei para debaixo da quixabeira assim, já tinha botado terra no fogo. Meu pai já estava com o sanfona velha debaixo do braço, sabia para correr para onde, né? Já tinha desarmado as redes, tudo. Aí eu, ô, gente mole, todo mundo já está em casa, nós somos os únicos que nós estamos aqui socados nesses matos. E aí, mamãe, é mesmo, filho? Já voltaram, já, mãe, todo mundo, Manginuário, seu Mané Dedé, todo mundo, seu Irineu, seu Raimundo Preto, todo pai Jacó, todo mundo voltou, estou tudo em casa. E ela já perto de mim assim, e me abufelou. Ela era forte, né? Pegou nos 2 braços assim. Quando ela me pegou, meus irmãos, todos sabiam da intenção que ela queria me ferrar, né? Mas elas, minhas irmãs, meus irmãos, bateram em mim primeiro. Então minha mãe bateu, meus irmãos bateram, meu pai me bateu, eu levei um pau da mulher. Foi abufelado. Abufelado. Então, apanhei por causa do Lampião, nunca vi Lampião, culpei a sua cabeça e digo, agora eu sou Lampião da sanfona. Serra Talhada tem 65 mil habitantes, mais de 30 mil na sede. Todos mais ou menos acostumados a uma rotina de violência que começou com a briga secular entre os clãs Pereira e Carvalho em luta pelo poder. Luiz Lorena, um Pereira legítimo, que já foi prefeito da cidade durante 10 anos, é ainda uma espécie de eminência parda de Serra Talhada. Ex-fazendeiro e funcionário aposentado, hoje proprietário de uma rede de farmácias, Lorena é um registro vivo do passado e do presente da cidade. A história nos indica que a família Pereira governou o município de Serra Talhada de 1851 até 1907. De 1907 a 1930, governou o município a família Carvalho. Em 1907, portanto, há uma ruptura. O assassinato de um velho chefe dos Pereiras provoca vingança imediata. Os crimes se sucedem. Em 1911, o novo governo estadual apoia a facção dos Carvalhos. Senhor Pereira, cujo irmão é liquidado com um tiro no ouvido quando dormia, assume em 1917 o comando da luta e cai no cangaço ao lado de Luiz Padre, seu primo. Em 1922, Senhor Pereira, atacado de reumatismo, abandona a luta e se retira para Goiás, depois para Minas Gerais, onde vive até hoje. Ao se retirar da luta, Senhor Pereira deixou uma herança, Virgulino Ferreira da Silva. Durante 2 anos, Lampião integrara o bando de Senhor. Agora era o chefe incontestado. Começava a nova fase do cangaço. Com Lampião, desaparecia o cangaceiro gentilhomem e surgia o bandoleiro profissional que recrutava os párias do sertão. Gente que encontrava no cangaço, além de um refúgio, uma promessa de vida melhor e certamente mais livre. Lampião morreu.
Mas o seu primeiro inimigo ainda vive em Serra Talhada. José Saturnino, com mais de 80 anos. O senhor guarda mágoa de Lampião ou não? Não. De jeito nenhum. Agora ele não... Em grupo foi o maior que já usa no interior do sertão. Não tem outro igual. Porque não é brincadeira um sujeito analfabeto, assim como ele era, e fazer uma força de 100 e tantos homens. José Saturnino mora na mesma fazenda onde se deram as primeiras escaramuças com Lampião. Tinha muito cangaceiro naquela época? Vixe, quase todo mundo era. Eu não. Eu dei festa sem a sombra do governo, eu não resistia não. Aí o que é que eu caí da sombra do governo? O senhor acha que teve sorte para escapar vivo? Virgem Nossa Senhora. Foi a laguinha, foi essa. E o senhor ficou quanto tempo na volante? Um bando de anos. O senhor teve combate com ele? Oxe! Era terra toda. Era enrascado mesmo, brigando. O senhor não ficava com medo, não? Hein? O senhor não tinha medo? Eu não tinha muito medo não, porque eu vivia atrás dele. E eu, quando era com medo de um bicho, cobra quando está dando uma noite, não mete o pé. Muitos outros civis se engajaram na polícia para combater Lampião. Entre eles, membros das famílias Gaia e Ferraz, hoje em pé de guerra. Davi e João Jurubeba, da família Ferraz, são dois dos nazarenos, isto é, moradores de Nazaré, distrito mais tarde chamado Carqueja, que se tornaram conhecidos pela perseverança e valentia com que perseguiram Lampião. João, com quantos anos o senhor começou a brigar com o Lampião? Com 15 anos, 1 mês e dias. O senhor aguentava a bagagem? Não. Eu conduzia uma parte e o meu irmão Davi Jurubeba conduzia a outra, porque eu não podia conduzir a toda no começo. Teve gente da sua família que morreu na briga com o Lampião? Morreram 12 a 14. O senhor também matou muito no bando dele, né? Não. O grupo, a O família? grupo, a força. A força, né? A força matou. Eu mesmo. Mas matou foi ele. É verdade? Não, a força matou. Agora eu comandava, não sei se matei alguém, não é? Agora aqui... Um dos homens mais valentes do bando de Lampião. Tem 81 anos e é aposentado como trabalhador rural. Mora aqui nesta casa na rua principal de Guanumbi. E segundo os moradores, até hoje é um homem corajoso e respeitado. O velho cangaceiro vive com a mulher e os 4 filhos. No braço, a cicatriz dos tiros que levou durante a fuga. Depois de ver o seu líder morto na emboscada, se entregou à polícia e passou 6 anos na cadeia. É dono de um botequim e devoto do padre Cícero. Lúcido, ainda guarda na memória as lembranças do cangaço e se emociona quando fala do chefe do bando. O Lampião é um velho bom. Tem saudade dele? Eu tenho muito. Ele era muito meu amigo. Eu não gosto de me lembrar dele, não. Emoção mais forte é reviver a história. Candeeiro está voltando à região do cangaço. As surpresas começam na viagem. É a primeira vez que vê do alto a paisagem da Caatinga fechada, Campo das Batalhas. Esta é Piranhas, uma pequena cidade alagoana nas margens do São Francisco. Na velha estação de trem, funciona um museu onde estão guardadas algumas relíquias, o cantil de Lampião e fotografias do bando. O cangaço apavorou o Nordeste. Um grupo de bandidos, liderado por Virgulino Ferreira da Silva, matou mais de 500 pessoas entre as décadas de 20 e 30. Candeeiro sabia que seus companheiros tinham sido decapitados, mas as imagens ele vê pela primeira vez. As cabeças foram exibidas como troféus na Praça de Piranhas. Isso aqui é Lampião. Sou Maria Bonita, quinta-feira, e a pesca era Nedina, viu? Perto de Piranhas fica Delmiro Gouveia. Aqui mora o outro lado da história. Este é José Panta Loyola, o Cabo Panta como é conhecido, o único policial vivo da volante que perseguiu os cangaceiros até a morte. Na época, o Cabo Panta tinha 26 anos. Hoje tem 84 e ainda se recorda da gratificação que ganhou para ajudar a matar Lampião. A Bahia deu 50 mil e a Lagoa deu 50 e nós, cada soldado teve direito a um conto e 20. O Cabo Panta, que agora é fazendeiro, foi convidado para um desafio: se encontrar com o velho inimigo cangaceiro. Candeeiro também foi convidado e aceitou.
Os dois personagens vivos dessa história se encontraram perto da hidrelétrica de Xingó, na divisa de Alagoas com a Bahia e Sergipe. Nesta área do sertão foi travada a batalha mais violenta. As trilhas da Caatinga são testemunhas de quase 20 anos de guerra. O Cabo Panta confirma que o cerco a Lampião começou na noite do dia 27 de julho. O ataque foi na manhã do dia 28. A Volante chegou com mais de 50 policiais. A primeira tropa que avançou para atacar subiu por esse riacho aqui. Na época estava tão seco quanto agora. Na frente, o Cabo Panta. Com ele, mais 3 soldados da Volante. E quem foi que atirou primeiro? Foi eu. Atirou em quem? Maria Bonita. Eu dei um tiro nela, ela caiu. Aí eu avancei, quando cheguei em cima, estava Lampião, no chão. Mas eu não conhecia ele, eu dei um tiro na cabeça dele, acabei de matar, tanto. Chegou e disse, compadre, não esbagaça a cabeça que esse é Lampião. Só o fuzil do Cabo Panta disparou 90 balas. Além de Lampião e Maria Bonita, mais 9 cangaceiros foram mortos aqui. Candeeiro diz que escapou por milagre. E quando eles vieram a metralhadora para o meu lado, pegou nos meus pés aqui, que me levantou e suspendeu. Se tem subido mais ali um pobre, eu tenho me acabado. Durante a fuga, Candeeiro passou 3 meses escondido na Caatinga, correndo da Volante. Só depois se entregou à polícia. Hoje, o mesmo campo de batalha serve para selar a paz, 58 anos depois. Você não guarda mais mágoa nenhuma, né? Não. É como eu não guardo, porque eu fui soldado, eu fui ser cangaceiro, e ninguém tem mais mágoa um do outro. E muito agradecido de nós se ver. E mais um abraço, né? Um abraço. É isso. Terror de uma região que o homem nunca desiste. O sertão ainda chora e o mato ainda vive triste. Que o homem desaparece, mas a fama ainda existe. Com a morte um fica triste, o outro sente saudade. Lampião fez certo bem pra certa propriedade. Um chorava e um sorria e sentia a fatalidade. Mas veio a vivacidade do bom sargento Aniceto. Quebra a pedra de Belmiro, telegrafou bem concreto, dizendo tem boi no pasto e daí nasceu o projeto. Bezerra sem ter façanha, tenente que eu me dedico, preparou sua volante e pôs a vida no fuxico e dirigiu-se os seus bandos lá pra Serra e no Angico. O bando de Lampião com a força resistia, e aquela grande força bala vinha e bala ia, mas em todo muito sangue era o que acontecia. Lampião não pressentia que recebia o fracasso. Recebeu o seu café, pôs na boca, ergueu o braço. Quando Bezerra mandou-lhe na boca o último balaço. Aí o rei do cangaço, sentindo essa posição, foi o tenente Bezerra com sua arma na mão, um grande e imortal herói por ter morto o Lampião. Se acabava Lampião no meio do tiroteio, as águas do São Francisco entristeciam o asseio. E o nosso sertão chorava de saudade até o meio. Bezerra fez a cilada, trabalhou com sua equipe. Depois cortou as cabeças, veio de carro e não de jipe. Trouxeram em cima de um carro para as terras de Sergipe. Foi nas terras de Sergipe que começou muito bem. De Bezerra e Lampião, dizer até me convém. Bezerra foi pra história e Lampião foi pra o além. Bezerra ficou também com a sua patente andando. Lampião baixou na cova e a fama vive rondando. E até os próprios poetas sobre a ele vão cantando.
No Angico ainda tem sinais com toda certeza. Uns que receberam alívio por ter tamanha surpresa, e outros que ainda choram de saudade de tristeza. Então tem chorando alguém dizendo que não foi glória. Um que ficou para a fama, outro ficou na memória. Um partindo para o alto e outro ficou na história. Um nas páginas da história, outro indo pra altura. Bezerra cresceu no nome, teve a patente segura. Lampião perdeu o nome, deu o corpo a sepultura. Piranhas é uma cidade como outra qualquer. Encravada na montanha e escorrendo em direção ao São Francisco, vive do pequeno comércio e de lembranças das histórias que Delmiro Gouveia deixou pelo sertão das Alagoas. Mas hoje, 27 de julho de 1938, Piranhas vai entrar para a história. São 8 horas da manhã. A cidade amanhece em clima de festa. É dia de feira. As pessoas estão tranquilas fazendo seus negócios. Mas o comerciante Chiquinho Rodrigues nota algo que chama a sua atenção. O vaqueiro Joca Bernardes em conversa com o sargento Aniceto Rodrigues. Ele nem suspeita que este será o primeiro ato de uma trama que vai acabar matando Virgulino Ferreira, o legendário Lampião. É um relato fornecido por Francisco Rodrigues Pereira. Naquela época, era comerciante aqui na casa 56, número 56, na véspera da morte do famigerado Lampião. Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938, pela manhã, 8h30 da manhã. Momento que se achava aqui nesse local um caminhão de propriedade do cidadão José Nicolau. Acabava de receber um determinado volume da minha mercearia. O sargento Aniceto resolveu ficar essa manhã em Piranhas. Era um pressentimento, mas valia a pena tentar. Como tantas outras vezes, pode estar sendo enganado pelo emaranhado de pistas falsas que Lampião sempre deixa pelo caminho. A informação de Joca é precisa apenas num ponto. Lampião está a poucos quilômetros de Piranhas. O sargento Aniceto é um homem incansável e decidido. Neste seu jeito mole de andar, se esconde uma ferocidade sem limites. A sua preocupação neste momento é encontrar seu comandante, o tenente João Bezerra. A partir deste telegrama, começa o cerco em torno de Lampião. Eu sou Valdemar Damasceno Santos, o telegrafista que transmitiu um telegrama do sargento Aniceto para o tenente João Bezerra em Pedra de Delmiro, comunicando de que Lampião estava no pasto. Agora, o conteúdo do telegrama foi o seguinte: Tenente João Bezerra, Pedra de Delmiro, Gouveia. Boi no pasto, venha urgente. Assina, Sargento Aniceto. Uma informação falsa de movimentação de cangaceiros atraíra a volante de João Bezerra para a região de Mata Grande. Após muitos dias de busca,
Bezerra resolve acampar em Pedra de Delmiro. E é aqui que o telegrama de Aniceto vai encontrá-lo. Tenente Bezerra, telegrama para o senhor. O tenente João Bezerra da Silva, segundo os próprios amigos, não é um homem especialmente corajoso. Senhor Ferreira, vamos ali. Ele não tem uma dívida de sangue, nem age por vingança. Dos chefes de volante, é o que menos combateu o bando de Lampião. E tem com o cangaceiro uma relação de estranha coincidência. Nasceu a 4 de junho de 1898, mesmo dia, mês e ano em que nasceu Lampião. Reúna volante agora mesmo para viajar. Perfeitamente. Urgente. Perfeitamente. Dizem as más línguas que Bezerra não tem qualquer interesse em matar Lampião. Ao contrário, o que ele quer é que Lampião viva para continuar ganhando com um possível comércio de armas. Mas o destino dos dois vai ser outro. Mesmo contra a vontade, Bezerra se engaja na trama e vai conduzi-lo até o fim. Pronto. Está aqui um telegrama. Pois não. Então, dado o momento, eu notei a chegada do sargento Aniceto Rodrigues com pequena quantidade de soldados, que solicitou de mim ali naquela calçada, no passeio do meu estabelecimento, que eu mandar retirar os volumes a fim de que ele fizesse uma diligência um pouco rápida. A campanha se articula por meio de um incrível jogo de astúcia. E ao subir no caminhão do Nicolau, foram palavras do Aniceto, do sargento Aniceto: vou atacar o cego nas imediações de Canapi. Como se vê neste combate, o engodo, o despiste, a mentira, são armas tão decisivas quanto as balas de metralhadora. Bezerra não pretende encontrar-se com Aniceto em Piranhas. Quer evitar que descubram seus planos. Portanto, combina com Aniceto um encontro no meio da Caatinga, num lugar denominado Riacho Seco. Deus, vou me encontrar com José Pereira, Mané, Moreno, ele já morreu. Sob o comando de Bezerra, segue também o aspirante Francisco Ferreira de Melo e sua volante. Euclides Marques da Silva, o Mané Velho, luta para vingar a morte de seu tio. Ele é também o primo carnal de José de Neném, o marido traído de Maria Bonita. Vai me tragar, Deus, vou me encontrar com José, ele já morreu. Outras figuras vão se destacar. O cabo Juvencio, os soldados Bida, Honoratinho, Antônio Ferro, Abdon, José Panta, João Bengo, Adrião e os soldados Santos. Os soldados pressentem qualquer coisa no ar. Mas, como sempre, só saberão dos fatos depois que sucederem. A campanha é mantida no mais rigoroso segredo. Eu sou João de Almeida Sena, morador na fazenda Novo Gosto, no município de Pão de Açúcar. Conhecido por Joca Bernardo.
quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião. Rosa, você vai me dizer como você descobriu que os bandidos se encontram na região de Angipe, estado de Sergipe, conforme informações aqui do sargento Aniceto? Eu soube que ele estava por aqui, por essa região, porque Pancada me disse que ele tinha atravessado. Ele, Pedro dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, em Alagoa, eu joguei em riba dele. Denunciei que ele sabia onde ele estava. Só não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora, tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Como você descobriu que deu a notícia O vaqueiro Joca confirma a denúncia e acrescenta um elemento novo aos fatos. Pedro de Cândido, né? Pedro de Cândido sabe todo o movimento. Quer dizer que o Pedro de Cândido é quem sabe. Sabe, todo o movimento ele sabe. Este é Pedro de Cândido, o coiteiro de maior confiança de Lampião. Ele nem imagina que neste momento está sendo traído por Joca. Bezerra parte com o destino certo: encontrar Pedro de Cândido. Bezerra conhece Cândido, são até amigos. Mas agora não há alternativa. Diante dos fatos, Bezerra vai ser obrigado a apertar Cândido até transformá-lo num traidor. O coiteiro é o principal ponto de apoio do cangaceiro. O coiteiro dá informação, pousada, abastece o bando de alimentos, armas, munições e é responsável pela segurança do cangaceiro. É sabido que Lampião, por intermédio de grandes coiteiros, está sempre provido de material bélico, inclusive fuzis privativos das Forças Armadas. A tropa parte de Riacho Seco pelas 2 da tarde. Houve algum progresso na investigação. Mas, apesar disso, para Bezerra, o encontro com Lampião não passa de uma vaga esperança. Este é o coito de Lampião, um leito de riacho seco que atravessa a fazenda Angico no sertão de Sergipe. No fundo deste vale de Caatinga se encontram algumas furnas de pedras cercadas por um labirinto de cactos. À primeira vista parece ser um esconderijo ideal. Mas os fatos vão provar que Lampião, dessa vez, escolheu como abrigo uma cova que vai se tornar o seu túmulo. Nós vim comendo. Quantos homens são? O que você quer saber? Não interessa. Se as encomendas podem não dar. Não interessa de saber. José Ribeiro Filho é conhecido no cangaço por José Sereno. Ele vem de uma família de famosos cangaceiros. Valente e autoritário, nunca deixou que sua energia se transformasse em crueldade. Chega a Angico a chamada de Lampião, chefiando um numeroso bando. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí me chamou a atenção. Você está discutindo com o Pedro? Falei, não, senhor, capitão. Eu não estava discutindo, ele procurou quantos nós era. E eu falei para ele que não interessava. O senhor acha que interessa ele saber quantos nós somos?
José Sereno não tem muita simpatia por Pedro de Cândido. Talvez por isso desconfie que a bebida que o coiteiro traz esteja envenenada. Sereno é o único cangaceiro vivo que afirma a existência de veneno na bebida. Ele levou a mercadoria onde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os 3 de pinga ele não envenenou por causa que se ele envenenasse, quem primeiro morria era ele. Porque eu ia ele beber, né? Ficava o puro em cima do cero. Eu falei para ele: olha, capitão Lampião, o senhor é cego de um olho, mas do outro o senhor enxerga bem. Olha aí. Ele falou: ih, rapaz, parece que tem um furo em cima. Falei: parece não, está tudo envenenado a bebida. No entanto, apesar de possível, isso não pode ser comprovado. É cego de um olho, mas com o outro o senhor enxerga até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados? Eu achei que ele não saiu naquele dia porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque eles estavam todos eles meio cansados, e quando sentava, oscilava. Eu procurei para eles: os senhores dançaram? Viajaram a noite inteira e o dia? Não. Eu disse: como é que todo mundo senta e já cochila? Ah, já estou cansado mesmo. Estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está tuberculoso, mas pelo visto ele está de boa saúde. Tem um olho só, mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capitão. É verdade que ele anda meio esquisito ultimamente, distraído, cansado, mas disposto como nunca a continuar a sua luta. Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera: o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Passamos o dia, foi o dia de quarta para amanhecer quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o pedicante chegou, era mais ou menos 5 horas da tarde. Fiquemos tomando conhaque, cachaça, ginebra, em pé 11h30 da noite. Criança hoje se chama Vitor Rodrigues, veio para o Cangaço em 31, está no bando de Sereno. Nós passou a tarde conversando, eu, Lampião, Luiz Pedro, Zé Sereno, Balão. Vem quinta-feira, passei uma tarde toda prosseando. Em Angico tem mais de 40 cangaceiros. Entre eles, Peitica, Cajazeira, Vila Nova, Amoroso, Mané Juriti, Mané Pernambuco, Novo Tempo, Candeeiro, Marinheirinho. Eu quero, vira uma pra mim. Peraí, tenha calma, vira uma pra mim. Lampião está esperando por isso e o bando de Ângelo Roque da Costa, o Labareda. Juntos formarão um grupo de 70 homens. E parece que vão se encontrar para tomar uma decisão importante. O motivo principal desse encontro nunca ficará esclarecido. É provável que Lampião estivesse preparando uma vingança contra José Rufino, comandante de uma volante baiana, implacável matador de cangaceiros. Pega o velho e puxa ela pra cá. Ao chamar Corisco, Lampião mandara um bilhete que dizia: Capitão Corisco,
Precisamos dar uma lição no Zé Rufino, que está querendo passar de pato a ganso. Não, agora não. Espera aí. Nós vamos matar mais tarde. Vamos conversar com o capitão primeiro. Ô, capitão! Capitão! As peças deste jogo de vida e morte começam a se juntar. Enquanto Bezerra chega a Piranhas, os cangaceiros se julgam seguros no coito de Angico. Pelas informações que receberam pela manhã, a Volante deveria estar a muitos quilômetros de distância. Mas não está. Bezerra ruma para o porto. E eu também. Pelé. Leva lá para o acampamento. Traga essa chave na fila. Na caseira? Pega essa carne e leva lá para o pessoal. Perfeitamente, traz lá. No porto de Piranhas, Bezerra encontra sua primeira dificuldade. Não consegue uma embarcação capaz de transportar a sua tropa rio abaixo. Há 4 mulheres no bando: Enedina, Dulce, Maria Bonita e Sila. Cantada em prosa e verso, Maria Bonita se tornou uma personagem quase simbólica. Ela deu um toque romântico à vida brutal do cangaço. Os amores de Maria com Virgulino Ferreira, diz um verso, não pode haver escritor que com base verdadeira possa fazer um poema, pois eles deixaram o tema nas folhas da quixadeira. Era uma mulher irrequieta, de temperamento difícil. Sua grande amiga é Sila, mulher de José Sereno. Lampião me pediu para mim fazer a roupa do José, o sobrinho dele. Eu comecei a costurar numa máquina muito pequenininha, de madeira, a tabuinha de madeira, eu sentada numa pedra. Ô José, vem cá, deixa eu limpar o culote. Sila passou a tarde costurando um culote para José, filho de Virtuosa, irmã mais velha de Lampião. Tem 16 anos e entrara há pouco para o banco. E Mané Félix, um coiteiro de confiança, fora encarregado de comprar agulha, linha e um chapéu de couro. O Lampião me pediu para mim comprar, e eu fui a Piranha. Comprei somente as agulhas. E não pude comprar as outras coisas, os soldados me olhando. Então, voltei e contei a história a ele, que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele tirou meu cinturão e me disse: amanhã, muito cedo, vem cá que eu vou viajar e quero lhe ver. Cedinho. Quando eu ia chegando, eu senti essa bala. Na falta de um barco grande, a Volante une 2 pequenos. E Pedro Bengo é que faz esse trabalho. O sargento Amicete foi quem pediu para atracar a canoa, para ajeitar a canoa bem segura. Eu disse: eu não sei o corda. Ele disse: mande ver. E eu mandei ver a solda na casa do finado Eduardo. Foi. A tropa desce o São Francisco na direção de Entremontes em busca de Pedro de Cândido. São 9 quilômetros de rio, 3 horas de viagem. Coito de uma só entrada é cova de disputa. Dessa vez eu estou de acordo com ele. Apesar dos conselhos dos outros chefes,
Lampião resolve permanecer em Angico mais um dia. Será o seu fim. Sereno acha o local perigoso e se lembra que Corisco uma vez já dissera: coito de uma só saída é cova de defunto. Mas Lampião decide ficar porque tinha encontro marcado justamente com Corisco. Obedecendo ao chamado de seu chefe, Corisco ruma para as barrancas do São Francisco, a caminho de Angico. Quando estava da pé? Bezerra está próximo do seu alvo. Agora tudo vai depender da resistência de Cândido. Descarado. Tu fica só aí daqui, a conversa séria, não tem vergonha, não? Ó, sempre. A hora. Maria briga com Lampião. Ela voltou há pouco de Propriá, onde esteve disfarçada, consultando o médico. Estava doente, cansada, talvez resolvida a abandonar o cangaço. Vai, corta as unhas desse cara. Essa foi a pedra, a última vez que eu sentei com a Maria. Ela estava muito chateada, estava triste, fumando, e nós conversando, ela dizendo que se a força lagoana botasse nela, ela acreditava que eles não matavam. E eu falei para ela que não acreditava na força lagoana. E a força lagoana era muito falsa, acreditava na força sergipana. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo, disse, isso não é vida, essa vida já estou muito cansada. Aí eu vi uma luz, uma lâmpada acendida em cima daquele morro. E eu virei para ela e falei, Maria, olha, está acendendo uma lâmpada, acende e apaga. Aí ela virou para mim e disse que era um vagalume. Atenção aos comandantes volantes para as ordens. O vaqueiro Joca estava certo. Pedro de Cândido também fora feito para a traição. As horas de Lampião estão contadas. Mané Velho por 5 homens, perfeitamente. No resto, por 5 homens. Quanto a distribuir a ordem... Bezerra traça os planos definitivos para a ação, distribui os homens e os comandos. Participam do combate 49 homens. Ao chegar à beira do São Francisco, Corisco percebe a movimentação da volante. Resolve atravessar o rio no dia seguinte. Saindo da casa de Cândido, a tropa atravessa o rio e chega em Sergipe. Um dos barqueiros, Cício Preto, conta como foi. Quando chegamos no porto de Sergipe, encostado à proa em uma caideira, ele mandou encostar, eu encostei, disse agora vamos à casa do Duvar buscar ele. Durval, irmão de Cândido, vai virar peça importante na história. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo ali na fazenda Angico, né? Chegou o meu irmão Pedro Sangue com o tenente João Bezerra e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Né? Então me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. O João Bezerra não deixou ele empurrar. Então o Pedro perguntou se os cangaceiros, se Lampião ainda estava aí no Riacho do Angico. Eu disse a ele que estava. Aí quando foi de manhã, José desceu, foi dar benção para Lampião e rezar o ofício Nossa Senhora, como sempre nós rezávamos. E José me chamou. Eu disse que não descia, eu ia ficar mais um pouco deitada. Então eu segui com a volante. Ele perguntou, e eles estão aí? Eles estão. Até 5 horas eles estão aí. Então vamos, eu saí com o João Bezerra, meu irmão e Chico Ferreira. Guiada por Pedro de Cândido e seu irmão Durval,
A Volante se aproxima do Coito, vencendo a serra a uma distância de 3 quilômetros do São Francisco. Os soldados estão tensos e nervosos e ainda não sabem contra quem vão lutar. Este é Cajazeira. Na fuga vai se perder de sua mulher Enedina e nunca mais vai vê-la. Diferente, dado como morto em Angico, na verdade consegue fugir. Mas há 3 cangaceiros mortos que não foram até hoje identificados. Luiz Pedro, compadre de Lampião e seu amigo mais fiel. Em 27, matou por acidente Antônio Ferreira, irmão de Lampião. Sua vida é poupada pelo chefe. Luiz Pedro faz um pacto de sangue. Morrer junto com Lampião. Vai cumprir sua promessa. Depois de romper o cerco, volta para morrer. Eu estava dormindo, acordei com os tiros, com a Volante dando tiro. Eu peguei o precata, calcei, peguei os arreios, me aquitei, peguei o fuzil e saí dando tiro. Belinha dando tiro, que era para eles afastar para eu sair. Municiada com 2.300 balas de fuzil e 700 de metralhadoras, a Volante está muito próxima do Coito. As ordens de Bezerra são severas. Não fazer ruído e bala na agulha do fuzil. A Volante é dividida em 3 grupos principais. Um que toma a cabeceira do rio, outro que avança pelo lado oposto e Bezerra pelo centro. O soldado João Bengo se lembra bem disso. 5 horas da manhã, nós descendo aqui na serra, né? Nós descendo um pouco, quando nós chegamos aqui perto, nós ouvindo a conversa aqui do cangaceiro, nós chegamos ali e se espalhamos. 2 volantes, Chico Ferreira e João Bezerra. Este último é Adrião, o único soldado a morrer em combate. Naquele meu eu recebi aquela rajada de metralhadora nas costas, nas pernas, né? Que eu olhei o Bezerrazinho entrando debaixo da tolda de criança. Dava o mosquetão, o primeiro tiro, ele caiu, né? Ele disse, perdeu a fama, cara. Ele ribou a mão, atirei de novo, bateu na mão, a metralhadora dele escapou. Aí ele abriu a boca no mundo, tô baleado, tô baleado. O grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da Volante e se aproxima do Coito por dentro do riacho. Um desses soldados é José Panta Godoy. Ele vai atirar 2 vezes em Maria Bonita, para matar. Eu me chamo José Panta, membro da Volante Francisco Ferreira. Lembro como hoje que estava nessa pedra quando começamos a combater Lampião. Eu nessa pedra e os 3 colegas meus, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro, naquela. Este é quinta-feira. Foi o que mais lutou e só morreu depois de sangrado várias vezes. Depois que ele acabou de rezar o ofício, eu me deitei de novo, né? Aí nisso ele mandou Amoroso ir pegar uns cantil de água para fazer um café. Quando o rapaz chegou na mina, que abaixou, que ele meteu o cantil dentro d'água, aí a Volante disparou as espingardas. Então o mosquetão dele ficou lá na mina. Elétrico chamava-se Manuel de Miguel. Da sua morte não há testemunhas. Mangueira, que não foi identificado, talvez tenha também morrido aqui. Enedina, mulher de Cajazeira, vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila. Eu estava deitado, mais um cabra meu com o nome de Margulhão. Eles deram uma rajada de metralhadora em cima da coberta, que torou a coberta no meio. Neste momento, Margulhão foi e falou para mim, eu já estou baleado. Ao lado de Balão está Mergulhão. Vai morrer sem sair deste lugar. E quando cheguei assim na frente, já estava um soldado da Volante batendo na cabeça de Margulhão. Comecei a morrer o bandido da peste. Aí eu fui chegando. Ele me meteu o fuzil na perna esquerda, encostou a boca do fuzil.
eu também encostei a boca do mosquetão dele. Aí fizemos uma cruz, ele caiu pra lá e eu caí pra cá. E Margunhão caiu assim de frente, estava encostado até um pé de catinga de porco. Aí eu vi que ele não tinha me quebrado a perna, eu levantei e corri atrás de Sila, Zé Sereno e a finada Nedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina, que eu vi o tutano dela voou que pegou na sala da Sila de Zé Sereno. Vila Nova passa o café. Maria está acordando nesta hora. Lampião manda alguém buscar água no fundo do riacho. É Amoroso que obedece à ordem do chefe. Maria Bonita vinha buscar água com uma bacia de queijo do rei na mão. Eu atirei nela, ela caiu. Depois, ela levantou-se e Antônio Ferro, compadre Antônio Ferro, compadre, segura a bandida que ela vai-se embora. Aí eu dei outro tiro nela, ela caiu. Quando eu olhei dentro do riacho, já estava formigando de soldado lá, cangaceiro morto, já soldado lá misturado. Eu aqui me abaixei de trás das pedras, cacei o chapéu da baeta que eu estava, fui na cabeça, embarbelei, quando saí em cima deles. Eles viram em cima de mim, eu gritei, dei com a mão assim, gritei, companheiro, companheiro, companheiro. E eles ficaram assim, companheiro, companheiro, até quando eu achei a fuga, peguei e fui. Corre por todo o Nordeste que ele tem uma força fabulosa de feitiçaria. Voa. Tem o dom da invisibilidade e da magia. O povo diz que Lampião é mandingueiro, que tem o corpo fechado. No entanto, daqui a poucos minutos, quando começar o tiroteio, ele vai ficar metido nesta toca, impotente, frágil, ferido de morte, acuado como um bicho. Antes de nós chegar aqui, descer, se aproximar do riacho, nós ouvimos um tiro aqui dentro do riacho. E este é Abidon, o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico. Eu vi o cangaceiro descendo do riacho, do Arthur bem do riacho, e eu levei o fuzil na do cangaceiro e tuxei ele, veio descendo pro riacho, longe, é um pouco longe. Digo, se ele defender, eu atiro, se não defender, eu não atiro. Aí ele caiu no riacho, e nós estávamos ajoelhados, mas os meus companheiros, aí nós levantemos, ele caiu no riacho, nós levantemos um pouco, levantemos, né? Quando nós levantemos, caminhamos mais uns 4 passos, o cangaceiro estava apanhando água no cantinho, quando ele levantou e levou o cantinho aqui, nós estávamos assim, aí eu atirei nele, aí encerrou o tiroteio. Amoroso se... O perigo está ali, ao seu lado. O Acauã chora ao longe a sorte do cangaço. E no gatilho de Abidon, um destino de morte está selado.
(28 de julho, 5h15 da manhã). Lampião está morto. O cangaço termina aqui. O mito de Lampião permanece. De sua fortuna restaram o fuzil, o punhal, as cartucheiras, os óculos, os bornais, as alpercatas e a sua cabeça, cortada. A viola tá chorando com razão. Tá de luto cangaceiro, tá de luto meu sertão. A viola tá chorando com razão. Lá na grota do Angico, no meio da escuridão, cercado por todo lado, foi ferido a supetão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim lá degolado o terrível Lampião. Era valente e marvado da cabeça ao coração, e na hora da peleja era que nem um dragão. Quando pegava o fuzil parecia um furacão. Seu pau de fogo valia muito mais que um canhão. Tinha o barulho do mar e a rapidez do trovão. Mas quando o fogo cessava, nunca vi tão bom cristão. E dava tanta esmola, fazia tanto sermão, que nenhum homem de bem ou um sábio capelão. Era brabo, era marvado, virgulino Lampião, mas era pra que negar nas fibras do coração o mais perfeito retrato das caatingas do sertão. A viola tá chorando com razão, soluçando de saudade, gemendo de compaixão. Degolaram Virgulino, acabou-se Lampião. A viola tá chorando com razão. Lá na grota do Angico, no meio da escuridão, cercado por todo lado, foi ferido a supetão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim lá degolado o terrível Lampião. Era valente e marvado, e na hora da peleja era que nem um dragão. Quando pegava o fuzil parecia um furacão. Seu pau de fogo valia muito mais que um canhão.
tinha o barulho do mar e a rapidez do trovão. Mas quando o fogo cessava, nunca vi tão bom cristão. E dava tanta esmola, fazia tanto sermão, que nenhum homem de bem ou um frade capelão era brabo, era marvado, virgulino Lampião, mas era pra cá na lembrança do coração o mais perfeito retrato das caatingas do sertão. A viola tá chorando com razão. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Lampião, rei do cangaço, quem muitos local andou, foi honesto e verdadeiro, também foi agricultor, andou pelo mundo inteiro, que Lampião foi vaqueiro e honrado por onde andou. Na antiga estação ferroviária, o Museu do Cangaço tem relíquias que contam a história do maior personagem do folclore sertanejo, a história de Lampião. O mito que para uns se tornou herói e para outros bandido. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Cangaço, o assombro do sertão. Pela, peão. Era o rei do cangaço, o assombro. Lampião, rei do cangaço, quem muitos local andou, foi honesto e verdadeiro, também foi agricultor, andou pelo mundo inteiro, que Lampião foi vaqueiro e honrado por onde andou. Na antiga estação ferroviária, o Museu do Cangaço tem relíquias que contam a história do maior personagem do folclore sertanejo, a história de Lampião. O mito que para uns se tornou herói e para outros bandido.